Meu nome é José Alessandro Neves, sou mais conhecido como Alessandro Moreno. Sou um ex-pastor evangélico e ateu. Contudo, o ateísmo para mim parece não estar fazendo sentido do ponto de vista daqueles que acreditam que eu realmente tenha tomado a pior decisão da minha vida. E eu quero aqui trazer este conteúdo de uma maneira muito profunda, crítica e reflexiva para você, evangélico, para você, cristão, umbandista, católico, candomblessista, mormonista, adventista, para você que realmente diz que uma vida sem Deus é uma vida de ilusões. E eu quero realmente concordar com você. Eu quero dizer que você realmente está absolutamente certo. Como um ateu, eu realmente caí e cheguei à conclusão de que, de fato, uma vida sem Deus é uma vida de ilusões. Como é possível viver sem Deus, na verdade, e ainda assim continuar acreditando em Deus? Essa, com certeza, é uma questão muito dramática, mas eu irei respondê-la com muita sinceridade. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, chegou a hora, se inscreva. Ative o sino para que você consiga receber os meus conteúdos periódicos. Me acompanhe nas minhas redes sociais, TikTok, Quai, Facebook, para que você saiba de tudo que eu venha publicando nas redes sociais. Se matricule em um dos meus cursos, adquira os meus materiais, porque afinal é a chave para a sua libertação. Pois bem, essa, sem dúvida, é uma questão muito importante. O dilema de uma vida sem Deus. Um ateu provando para você que viver sem Deus é viver uma vida de ilusão. E por que isto é importante? Porque repetidas vezes eu tenho ouvido este mantra, um mantra que revela o desespero por quem já viveu décadas, por exemplo, pedindo sinais, pedindo milagres, pedindo respostas, mas só recebeu o eco de um silêncio. Vamos ver como realmente viver sem Deus é uma vida de ilusão. Imagine uma pessoa que esteja frequentemente na igreja, acreditando que rezar para os santos, para os canonizados, beatificados da sacrossanta Igreja Apostólica Romana, irá, na verdade, resolver os seus dilemas e que é possível obter respostas. Imagine você, na verdade, que levanta muito cedo para participar do círculo de oração, acreditando, na verdade, que ao estar orando a uma entidade sobrenatural que você não enxerga, que jamais falou com você e que jamais te respondeu, sim, que essa entidade irá converter o seu filho, a sua filha, mudar as pessoas à sua volta, que inclusive abrirá uma porta de emprego sem que você, de fato, possa se aperfeiçoar, se profissionalizar, ou ter a coragem de lutar e romper com todas as barreiras neste competitivo mercado. Imagine o que é e como é doloroso você subir nos montes, orar, falar em línguas estranhas, pular, dar cambalhota, acreditando que, na verdade, há um ser sobrenatural que vai intervir e mudar a sua história. O dilema, na verdade, é outro. E eu vou contar por uma teologia reversa crítico-liberal. Preste bem a atenção. Concordo com você, pastor evangélico, umbandista, quimbandista, você é adventista, você testemunha de Jeová, você é padre, você é pastor, você está absolutamente certo. Uma vida sem Deus é uma vida de ilusão. Mas o que é uma vida sem Deus? Na verdade, imagine o que é você viver uma prática religiosa constante,
Uma busca constante, acreditar tanto que há uma entidade capaz de te ouvir, mas sem obter qualquer resposta, sem qualquer intervenção. Imagine o que é viver acreditando que uma pessoa, o seu ente querido, por exemplo, irá ser curado do câncer, será levantado de um leito de dor, desenganado pelos médicos, e na verdade, ele ainda continua ali, porque este Deus não responde, este Deus não se manifesta. Imagine como é duro viver acreditando que uma não resposta de um Deus ou uma manifestação de um Deus seja simplesmente pela sua vontade soberana ou mesmo permissiva. É realmente uma vida sem Deus, é uma vida de ilusão. Porque não existe nada pior do que viver sem Deus, acreditando em um Deus que não se manifesta, que não age e que não responde. Como é possível viver com um Deus que nunca respondeu? Como é possível continuar rezando a uma divindade que em pleno século XXI ainda é defendida com os mesmos argumentos medievais? Como sustentar a fé quando a fé virou muleta emocional para suportar a ausência de sentido? E olha que aqui eu estou falando de qualquer Deus, mas imagine o Deus da Bíblia, presente neste livro que chamam de palavra inspirada inerrante. Um Deus que na Bíblia faz tudo, mas na realidade não faz nada. Realmente, uma vida sem Deus é uma vida de ilusão. O que é viver acreditando piamente que um Deus que abriu o mar vermelho, que fez o machado flutuar, que curou leprosos, um Deus que fez um camarada jogar uma capa e abrir um rio chamado Jordão. Imagine o que é viver acreditando em um homem que supostamente veio a este mundo, curou cego, surdo, mudo, fez coxo andar, aliás, ressuscitou os mortos e também ressuscitou dos mortos. Mas, na verdade, você precisa dizer adeus a um ente querido que você tanto amou e que muitas vezes foi tirado desta existência de forma brutal. E a única resposta que você tem é que foi a vontade permissiva de Deus. Imagine o que era acreditar numa teologia tradicional, onde diz: Deus fala, Deus cuida, Deus livra, Deus responde, mas nada disso, de fato, é factível. Realmente, uma vida sem Deus é uma vida de ilusão. A realidade empírica mostra o oposto. A realidade empírica mostra, na verdade, que viver uma vida acreditando em um Deus é uma vida sem Deus. Crianças morrendo de fome, enquanto igrejas e pastores se enriquecem. Pastores voando de jatinho, enquanto os fiéis mal têm o que comer. E os supostos milagres são sempre subjetivos e nunca verificáveis fora da bolha da fé. Aliás, não há até hoje alguém que possa ter atestado um coxo andando, um surdo ouvindo, um cego falando, um morto ressuscitando. Uma vida sem Deus é realmente uma vida de ilusão. Deus responde para quem e quando? Ou será que é mais honesto admitir que o Deus das respostas sempre foi o próprio crente, falando consigo mesmo? Imagine o pastor que diz para você: continue, irmão, persevere, porque na verdade Deus age quando ele bem quiser. É muito típico. Imagine você que já olhou para a sua despensa e não tem absolutamente nada enquanto o pastor está curtindo a vida, inclusive em paraísos fiscais, e dizendo para você: Deus cuida dos seus, ele vai prover. E na verdade nada acontece. Ou seja, nós estamos falando de uma psicodependência da fé, da ilusão de que se tem um Deus quando não se tem um Deus. O dilema de uma vida sem Deus só existe para quem foi ensinado desde criança que depender de uma divindade invisível é saudável. Aliás, se a fé não passa de uma psicodependência construída como uma anestesia, a consequência será sempre o medo. O medo da morte, o medo do caos, ou melhor dizendo, o resultado de um vazio.
E se a religião, portanto, for um sistema de controle simbólico e não uma experiência transcendente, como tentam fazer você crer? Eu quero dizer aos meus amigos pastores, a você, umbandista, quindomblessista, você realmente espírita de qualquer segmento, você que acredita em qualquer livro sagrado e em qualquer entidade, seja ela qual for, eu realmente estou errado. Você está certo. Uma vida sem Deus é uma vida de ilusão. Uma vida sem Deus pode ser o início da verdade e da liberdade. Já que com o Deus que você acredita, e sem nada acontece. Imagine um ateu que deixa de acreditar em Deus. Bem, ele vira um monstro. Ele pode ser um pagador de imposto, diferente do Silas Malafaia. Ele pode ser um bom pai de família, que não viveu na vida de prostituição e honesto a sua esposa, cumprindo aqueles requisitos de não adulterarás. Mas imagine, se ele é aquele homem solidário que faz caridade, ele já está condenado só porque não acredita naquilo que é improvável e que não é de fato real. Significa dizer uma ilusão. Na verdade, o ateu pode praticar aquilo que todos nós concebamos como algo bom, justiça, sim, mas ainda assim ele será passivo de juízo. Pois bem, o que adianta começar a luta contra o mal, se na verdade o que nós temos é o mal na própria religião? O dilema então não está em viver com ou sem Deus. O verdadeiro dilema é continuar acreditando em um Deus que nunca esteve onde você procurou, exceto aqui na sua imaginação. Na imaginação dos que têm medo de enfrentar a vida como ela é. E quando enfrentar os seus maiores dilemas, a iminência da morte, atravessarem as fronteiras do que pressupomos além morte, com dignidade e com a consciência de que viveu e enfrentou os seus dilemas existenciais. Porque, afinal, uma vida sem Deus é uma vida de ilusão. E do que adianta, portanto, viver acreditando em um Deus que não tem qualquer resultado na tua vida? Eis, então, a diferença de um ateu que vive sem Deus e de um cristão que vive sem Deus. Onde está a maior contradição? Aos que não creem em Deus, mas vivem a vida sem medo, com honestidade, com coragem, enfrentando a realidade, ou aqueles que anos e anos estão no âmbito de uma prática religiosa e sequer tiveram qualquer sinal da existência desse Deus, a não ser as suas próprias narrativas e crenças de que Deus falou ou de que Deus fez, sem Deus ter falado ou ter feito qualquer coisa. Se você gostou dessa reflexão, é hora de você, na verdade, parar e pensar: vale a pena continuar acreditando em uma ilusão? Vale a pena continuar acreditando naquilo que não muda a tua vida? Ou, na verdade, querem que você acredite para que possam viver através da sua fé? Deixe o seu like, comente aqui. E aí? Viver sem Deus é ou não uma ilusão? Imagine os que vivem acreditando, mas na plena ilusão.